Desde que o rumor de Gabigol no São Paulo começou a pipocar nas redes, o clima no Morumbi parece diferente. Não é qualquer notícia, não é qualquer nome. Estamos falando de um dos maiores protagonistas recentes do futebol brasileiro, um cara acostumado a decidir jogo grande, e agora, segundo bastidores, muito perto de vestir o manto sagrado tricolor depois de sua passagem pelo Cruzeiro. Para quem ama o São Paulo, é impossível ficar indiferente a essa possibilidade, porque ela mexe com memórias, rivalidades, sonhos de títulos e até com a autoestima da torcida. A história ganha ainda mais peso pelo contexto em que surge. Depois de se reinventar no Cruzeiro, carregando a responsabilidade de ser o grande nome da Raposa, Gabigol agora é colocado no centro de uma negociação que pode marcar uma ruptura na sua trajetória recente. O que se comenta é que, nos bastidores, o staff do jogador e a cúpula tricolor já teriam alinhado termos salariais e tempo de contrato, deixando apenas detalhes entre clubes para o desfecho. Nada oficial, claro, mas a sensação é de que a fumaça é espessa demais para ser apenas invenção. Como torcedor do São Paulo, a gente sabe que esse tipo de rumor não nasce do nada. Existe um clima diferente, uma movimentação estranha, aquela história de dirigente que começa a aparecer demais no aeroporto, empresário que vem a São Paulo resolver outras coisas, repórteres falando de reuniões em hotéis discretos. Quando se junta tudo, a imaginação do torcedor explode, e a figura de Gabigol com a camisa tricolor começa a ganhar contornos quase reais na cabeça de cada São Paulino. O que faz esse rumor ser ainda mais intrigante é o momento do Cruzeiro. O clube celeste, reestruturando elenco, busca encaixar folha salarial e pensar em novos perfis para o projeto esportivo. Quando se fala de um jogador com o peso financeiro e midiático de Gabigol, é natural imaginar que, se chegar uma proposta interessante, tanto para o clube quanto para o atleta, a diretoria comece a ouvir com atenção. É justamente nesse vácuo que o São Paulo apareceria, pronto para oferecer um novo palco ao camisa artilheiro. Do lado tricolor, o cenário é sedutor demais para ser ignorado. O São Paulo quer voltar a ser protagonista contínuo em todas as competições, não apenas fazer boas campanhas pontuais. E para isso, precisa de nomes que atraiam holofotes, vendam camisa, levem torcedor ao estádio e, claro, decidam dentro de campo. Gabigol encaixa perfeitamente nesse pacote. É polêmico, é midiático, mas também é letal na grande área, especialmente em jogos de mata-mata, onde o São Paulo quer voltar a ser temido. As conversas de bastidores falam que o projeto esportivo apresentado a Gabigol teria sido um grande diferencial. Mais do que salário, o tricolor teria prometido o papel de protagonista absoluto, algo que no Cruzeiro ele divide com outras peças em formação de elenco. No São Paulo, o plano seria fazer dele o rosto de uma nova fase, o homem de frente em campanhas de marketing, o nome estampado em posteres, campanhas nas redes e, principalmente, nos jogos grandes no Morumbi lotado. Imagina a cena, noite de decisão, Morumbi iluminado, bandeiras tremulando, bateria pulsando, e Gabigol entrando em campo com a camisa 9 tricolor, sendo chamado pelo telão, a torcida enlouquecida, gritando seu nome misturado com o hino do clube. Esse tipo de imagem é exatamente o que alimenta o rumor, porque quem acompanha o São Paulo sabe que o clube gosta de apostar em enredos de impacto, em grandes personagens que mexem com o imaginário do torcedor. A relação de Gabigol com grandes torcidas é conhecida. Ele nunca fugiu de pressão, gosta de palco, gosta de ser o centro da atenção, seja para o bem ou para a polêmica. Vir para o São Paulo, depois de um capítulo intenso no Cruzeiro, seria escrever uma nova página da sua história em outro gigante nacional. Um jogador acostumado a vestir camisas pesadas olhar para o Morumbi e enxergar ali uma chance de reconstrução não é algo distante da realidade. Entre os boatos, circula a informação de que reuniões já teriam ocorrido entre representantes do jogador e cartolas tricolores em datas recentes, em São Paulo e em cidades neutras. Fala-se em jantares discretos, encontros fora dos holofotes, ligações longas e videochamadas com apresentação de projeto esportivo, metas de títulos, bônus por performance, metas de gols e até cláusulas específicas para competições internacionais. Tudo, claro, ainda em nível de rumor, mas com detalhes suficientes para deixar o torcedor com a pulga atrás da orelha. No Cruzeiro, a leitura seria a de uma possível transição natural. O clube mineiro teria aproveitado o peso de Gabigol para retomar protagonismo, mas estaria avaliando redistribuir recursos da folha em diferentes setores do elenco. Um possível acordo com São Paulo poderia envolver compensações financeiras, gatilhos esportivos e até jogadores envolvidos na negociação. A imprensa especula nomes, mas ninguém crava nada. O silêncio oficial, por si só, vira combustível para teorias. Na torcida tricolor, o debate já está pegando fogo. Há quem veja em Gabigol a chance perfeita de ter aquele centroavante que chama responsabilidade, provoca adversário, decide clássico e não treme em final. Outros, mais céticos, temem as polêmicas extracampo,
o temperamento forte e o risco de um investimento não retornar em performance. Mas até mesmo essa divisão, típica de grande contratação, reforça a sensação de que o rumor não é pequeno, ele mexe com o sentimento coletivo. Um ponto que anima muitos são paulinos é o histórico de Gabigol em jogos importantes. Decisões de campeonato, noites de Libertadores, clássicos pegados, estádios cheios. Esse é exatamente o cenário em que o São Paulo quer voltar a se sentir em casa. Ter um jogador que parece crescer com vaia rival, que se alimenta de pressão e que não se esconde em momentos pesados, encaixa demais com o tipo de identidade que a torcida quer ver novamente representada em campo. As conversas imaginadas entre diretoria e jogador girariam em torno não só de números, mas de legado. O São Paulo, tricampeão da América e do mundo, carrega uma história de camisas 10 e 9 que marcaram época. A proposta para Gabigol, segundo se ventila, teria passado por esse lado emocional. A chance de escrever seu nome ao lado de grandes ídolos, de ser lembrado como aquele reforço que recolocou o clube na vitrine principal do continente. O rumor também ganha força pela maneira como o São Paulo vem se movimentando nos bastidores nos últimos anos. A diretoria tem tentado equilibrar finanças, reduzir dívidas e, ao mesmo tempo, fazer investimentos pontuais e certeiros. Quando surge o nome de Gabigol como possibilidade real, a torcida rapidamente associa a uma espécie de golpe de mercado, uma jogada ousada que mostraria que o tricolor ainda é um gigante com poder de atração. A imprensa esportiva, mesmo sem confirmação oficial, já trata o tema com cuidado, mas não ignora os sinais. Expressões como conversa em estágio avançado, acerto encaminhado e depende de detalhes começam a aparecer em colunas e programas de debate. O torcedor do São Paulo, acostumado a sofrer com negociações que esquentam e depois esfriam, vive esse misto de esperança e cautela, mas é impossível não se pegar imaginando Gabigol comemorando o gol em frente à arquibancada amarela do Morumbi. Do lado de Gabigol, a leitura sobre o projeto tricolor seria a de retomada de protagonismo em outro eixo do futebol nacional. Depois de viver diferentes fases em clubes grandes, vir ao São Paulo teria um sabor especial. Vestir uma camisa tradicional, com estádio próprio, torcida gigantesca e um peso histórico inquestionável. Ele saberia que, se desse certo, sua passagem pelo tricolor poderia ser lembrada como um dos capítulos mais marcantes da sua carreira. A chegada de um nome como Gabigol também mexeria profundamente com o vestiário são paulino. Jogadores jovens viriam no atacante uma referência de experiência em jogos grandes, enquanto atletas mais rodados ganhariam parceiro para dividir responsabilidades ofensivas. Técnicos e comissão técnica teriam à disposição um finalizador nato, capaz de jogar como 9 fixo, mas também de se aproximar dos lados do campo, dialogando com pontas e meias criativos. Para o torcedor, porém, o que pesa mais é o imaginário das noites mágicas. Cada São Paulino já se pega sonhando com Gabigol marcando em clássico contra rivais históricos, provocando, pedindo à torcida para cantar mais alto, batendo no escudo do São Paulo e mostrando que entende o tamanho da camisa que veste. É esse tipo de cena que transforma rumor em febre, que faz a notícia se espalhar em grupos de WhatsApp, mesas de bar e rodinhas de arquibancada. Os bastidores dão conta de que o tempo de contrato ofertado seria um ponto-chave. O São Paulo não quer apenas uma passagem rápida. A ideia seria construir um ciclo, um período em que Gabigol pudesse se consolidar como ídolo, disputar títulos importantes, criar identificação real com o clube. Em contrapartida, o jogador buscaria segurança e um projeto esportivo que lhe permita manter protagonismo e ambição competitiva em alto nível. Também se fala de metas claras traçadas no papel, número X de gols por temporada, participação em finais, metas coletivas de classificação para Libertadores, desempenho em mata-matas. O São Paulo, nesse cenário, não quer apenas um nome de impacto, mas um líder ofensivo comprometido com resultados. A imagem que aparece é a de um clube que não pretende montar time em torno só da fama, mas da entrega dentro de campo. No Cruzeiro, a possível saída de Gabigol seria tratada como parte de um ciclo. A torcida celeste, que abraçou o atacante em sua chegada, certamente teria reações diversas. Tristeza por perder um nome importante, mas também compreensão de que o mercado é dinâmico e que oportunidades financeiras podem ser decisivas. É justamente nesse equilíbrio delicado que as negociações se desenrolariam, envolvendo muita conversa, números e projetos distintos. Para o São Paulo, a vinda de Gabigol teria efeito imediato também no aspecto comercial. Venda de camisas, planos de sócio-torcedor, aumento de presença em jogos, engajamento nas redes sociais. Tudo isso tende a explodir quando um nome de peso chega. A torcida tricolor, espalhada pelo Brasil, se mobilizaria ainda mais, e o clube reforçaria sua marca em campanhas publicitárias com a imagem de um dos jogadores mais reconhecidos do país. A especulação também acende um debate antigo. O São Paulo precisava de um centroavante deste perfil? Muitos analistas esportivos apontavam a necessidade de um homem-gol decisivo,
alguém que transformasse boas atuações em placar favorável, especialmente em jogos travados. Gabigol, com seu histórico de gols em momentos cruciais, aparece como resposta quase perfeita a essa carência estrutural do elenco. Claro que, junto com o sonho, vem o pacote das polêmicas. Gabigol nunca foi um jogador neutro, sempre esteve cercado de críticas, discussões e opiniões fortes. Mas o torcedor do São Paulo sabe que grandes personagens do clube também tiveram personalidade forte, postura marcante, presença que incomodava adversários. A pergunta que ecoa é: não vale a pena assumir esse risco em troca da chance de ver o time mais forte e temido em campo? Dentro da estrutura do clube, o rumor também levanta a hipótese de ajustes táticos. Como o técnico organizaria o time com Gabigol em campo? Ele seria o 9 de referência, com pontas velozes ao lado, ou teria liberdade para flutuar, abrindo espaço para infiltrações de meias? Essas discussões técnicas já são feitas em mesas redondas de torcedores bem antes de qualquer anúncio oficial, tamanha é a empolgação com a simples possibilidade do acerto. A relação entre jogador e torcida também é um ponto interessante. Gabigol é do tipo que gosta de interação, responde provocação, vibra junto, provoca adversários. A torcida do São Paulo tem uma carência recente de figuras assim, que encarnem o espírito competitivo e, ao mesmo tempo, sejam símbolo de confiança e ousadia. O casamento entre perfil de jogador e desejo da torcida parece, pelo menos em teoria, bem alinhado. Outro aspecto comentado nos bastidores seria a adaptação da família e do entorno de Gabigol à vida em São Paulo. A cidade oferece estrutura, exposição, possibilidades comerciais e proximidade com grandes eventos. Para um jogador que vive muito também de sua imagem pública, a capital paulista seria uma plataforma perfeita para ampliar ainda mais sua projeção, não só dentro das quatro linhas, mas no universo midiático. Enquanto nada é oficial, a torcida vive aquele cotidiano de acompanhar toda e qualquer notícia que mencione o nome do atacante junto ao São Paulo. Qualquer postagem enigmática, qualquer foto em aeroporto, qualquer like em rede social vira material de análise. A sensação é de que o rumor ganhou vida própria, alimentado por detalhes mínimos que, em outra situação, passariam despercebidos, mas agora são tratados como possíveis indícios de um destino traçado. Os dirigentes, por sua vez, mantêm o discurso cauteloso. Frases como "é um grande jogador, quem não gostaria de contar com ele?", "estamos sempre atentos ao mercado" aparecem com frequência. Não negam, não confirmam, e nesse meio termo criam um ambiente perfeito para que a especulação cresça ainda mais, mantendo o tema em pauta, mas sem se comprometer publicamente enquanto as negociações, se existirem, seguem em modo silencioso. A torcida do São Paulo, acostumada a ver grandes estrelas passarem por outros clubes nos últimos anos, enxerga em Gabigol uma oportunidade de recolocar o clube na linha de frente das manchetes. Não seria apenas uma contratação, mas um recado ao futebol brasileiro. O tricolor ainda é destino possível e desejado para figuras de grande impacto. Esse simbolismo pesa muito quando se fala de reconstrução de protagonismo. As lembranças de grandes centroavantes que marcaram época no Morumbi também emergem. Nomes históricos, gols inesquecíveis, títulos conquistados com a participação decisiva de atacantes que pareciam encaixar perfeitamente na alma do São Paulo. No imaginário do torcedor, Gabigol poderia ser o próximo a fazer parte dessa galeria, se o rumor se transformasse em realidade e ele mostrasse em campo o mesmo faro de gol que já demonstrou em outros clubes. Em paralelo, existe uma camada mais racional da torcida que pondera as questões financeiras. Quanto o São Paulo estaria disposto a pagar? Haveria risco para a saúde econômica do clube? Seria um investimento sustentável ou um passo arriscado demais? Essas perguntas são legítimas, mas mesmo os mais cautelosos concordam que, se bem estruturado, um acordo poderia trazer retorno esportivo e comercial suficiente para justificar a ousadia. O Cruzeiro, no meio de tudo isso, aparece como peça-chave da equação. A eventual liberação de Gabigol não aconteceria sem compensação relevante, e isso alimenta especulações sobre valores, formas de pagamento, metas por performance e até possibilidade de percentual em futuras vendas. O mercado brasileiro, cada vez mais atento a esse tipo de engenharia, observa com curiosidade o desenrolar dos boatos envolvendo Raposa e Tricolor. Enquanto as horas passam, o rumor vai ganhando novas versões, novos detalhes, novas leituras. Alguns falam em anúncio planejado para uma data simbólica, outros em apresentação com Morumbi aberto para a torcida, festa com luzes, telão, fogos de artifício, camisa sendo revelada em grande estilo. Nada disso está confirmado, mas é assim que a imaginação do São Paulino funciona quando sente cheiro de grande contratação. No elenco atual do São Paulo, pensa-se também em como Gabigol poderia potencializar outros jogadores. Meias criativos, pontas rápidos, laterais de apoio,
todos ganhariam mais espaço e liberdade com a presença de um centroavante capaz de segurar zagueiros, fazer pivô, abrir corredores e atrair a marcação. A ideia de um ataque mais agressivo, com presença constante na área, seduz quem está cansado de ver o time criar sem concluir. Do ponto de vista emocional, o rumor funciona como um sopro de esperança. Depois de anos de altos e baixos, o torcedor tricolor deseja sentir novamente aquela euforia de grande anúncio, de ver o clube estampando as capas dos portais por conta de uma contratação bombástica. Gabigol, pela história recente no futebol brasileiro, é exatamente esse tipo de nome que faz barulho, que repercute, que coloca o São Paulo no centro do debate. Mas a torcida também aprendeu com a experiência a não se entregar totalmente à ilusão sem proteção. Muitos são paulinos repetem o mantra de só acredito quando estiver no bid, uma forma bem-humorada de dizer que o clube já esteve perto de grandes negócios que não se concretizaram. Ainda assim, é impossível ignorar o calor no peito quando se imagina o atacante comemorando o gol com a camisa tricolor. Há também o peso simbólico de ver um jogador com trajetória marcante em outros grandes clubes decidir escrever novo capítulo justamente no São Paulo. Seria uma espécie de virada de chave, um movimento que mostraria que o tricolor não está apenas reagindo ao mercado, mas sendo protagonista de uma negociação de alto impacto, disputando e, segundo os rumores, vencendo a corrida por uma grande estrela. Enquanto isso, programas esportivos dedicam blocos inteiros ao tema, criam simulações táticas, discutem prós e contras, fazem enquetes com torcedores. As redes sociais do clube, mesmo sem nenhum anúncio oficial, estão tomadas de montagens, artes e vídeos imaginando o Gabigol no Morumbi. O rumor se torna, por alguns dias, o eixo principal da conversa sobre o clube, ocupando espaço que antes era preenchido por análises frias de desempenho. Para muitos torcedores, a possibilidade de Gabigol no São Paulo toca em algo mais profundo, o desejo de ver o clube novamente imponente, respeitado, temido. Não é apenas sobre um jogador, mas sobre o recado que sua chegada representaria. A imagem de um atacante do seu calibre escolhendo o tricolor como destino é, por si só, a expressão de que ainda há algo muito grande pulsando dentro do Morumbi. Ao mesmo tempo, há uma consciência de que grandes negócios exigem calma, estratégia e pés no chão. O torcedor mais atento sabe que não se monta um elenco equilibrado apenas com nomes pesados, e que a base, os jovens e as peças complementares seguem sendo fundamentais. Ainda assim, ninguém ignora que, em um esporte tão competitivo, ter um definidor do nível de Gabigol pode fazer a diferença nos momentos em que detalhes resolvem campeonatos. Os relatos de que o jogador teria se encantado com o projeto apresentado pelo São Paulo acrescentam um tom quase novelesco à história. Fala-se em vídeos com imagens da torcida, do estádio, dos títulos antigos, de ídolos históricos. Uma apresentação cuidadosamente pensada para tocar não só o atleta profissional, mas também o menino que, um dia, sonhou em ser protagonista em grandes palcos do futebol brasileiro. O rumor também faz com que muitos torcedores revisitem jogos históricos de Gabigol contra o próprio São Paulo, lembrando gols sofridos, provocações, comemorações exageradas. Curiosamente, tudo isso passa a ser reinterpretado sob a lente da possibilidade de vê-lo do lado de cá. Aquele vilão tão odiado em dias de derrota poderia se tornar aliado, desde que faça o que sempre fez, balançar as redes. Na sala de troféus do Morumbi, os títulos acumulados contam uma história de grandeza que não aceita acomodação. O torcedor olha para as taças e se pergunta quando voltará a viver uma era vitoriosa como as do passado. A chegada de um nome de peso, segundo muitos, seria um passo importante nessa direção, trazendo não só gols, mas autoestima, confiança e a sensação de que o clube está, de fato, mirando o topo. O contexto do futebol brasileiro atual, com investimentos, SAFS, clubes se reorganizando em diferentes modelos, torna tudo ainda mais complexo e fascinante. Ver o São Paulo se colocar como protagonista em uma negociação desse nível, envolvendo um jogador que já foi símbolo de outros grandes projetos, seria também um recado de que o tricolor não pretende ficar para trás nessa nova era do esporte. Em conversas entre amigos, o assunto é sempre o mesmo, e se der certo. Cada São Paulino constrói sua própria versão do futuro com Gabigol em campo, imaginando gols em clássicos, partidas decisivas em Libertadores, noites épicas no Morumbi. É essa capacidade de sonho que faz do futebol algo único, capaz de transformar um simples rumor em combustível para semanas inteiras de emoção e expectativa. No meio desse turbilhão, o próprio jogador, de forma pública, mantém discrição. Nenhuma declaração direta, nenhuma confirmação, nenhuma negativa contundente. Postagens neutras, frases abertas, imagens genéricas. O silêncio, nesse caso, fala muito, porque dá espaço para que os bastidores continuem sussurrando e para que o torcedor preencha o vazio com esperança e teorias. A eventual apresentação de Gabigol no São Paulo, se um dia acontecer,
já ensaiada mentalmente por muitos são paulinos. Camisa sendo revelada, jogador pisando no gramado com o estádio aberto, volta olímpica para saudar a torcida, primeiras palavras ao microfone falando de títulos, respeito à história do clube e desejo de fazer história. Cada detalhe dessa cena reforça o quanto o rumor mexe fundo com o coração tricolor. Há quem diga que o futebol vive, em grande parte, de histórias bem contadas. E poucas histórias seriam tão marcantes quanto a de um craque, atualmente defendendo o Cruzeiro, acertar uma virada de rumo e fechar com São Paulo para tentar escrever um novo capítulo de glória. É esse enredo que está sendo desenhado nas entrelinhas dos boatos, alimentando o sonho de ver o Morumbi vibrando com um novo camisa 9 de peso. Enquanto a confirmação não vem, o torcedor faz o que sabe melhor, sonha, debate, discute escalações imaginárias, briga em grupo de mensagem, assiste a vídeos antigos do jogador, se apega a qualquer informação nova que surja. O rumor virou companhia diária, assunto de café da manhã, pausa no trabalho e caminho para casa, sempre com o olho no celular em busca daquela notificação que possa mudar tudo. Se o desfecho será ou não a assinatura de contrato, só o tempo vai dizer. O que já é fato, no entanto, é que a simples possibilidade de Gabigol no São Paulo reacendeu algo importante na alma tricolor. A sensação de que o clube ainda é capaz de sonhar alto, de mirar grandes nomes, de disputar grandes histórias. E, para quem ama esse time, isso por si só já vale muito. Até lá, cada São Paulino seguirá alimentando à sua maneira esse rumor que tomou conta do Morumbi. Uns com mais fé, outros com mais cautela, todos com aquele frio na barriga que só o futebol é capaz de provocar. Porque, no fim das contas, é justamente isso que faz esse esporte ser tão grande, a capacidade de transformar um simples sussurro de bastidor em um épico imaginado de gols, gritos e noites inesquecíveis vestindo o manto tricolor.